Eu comecei a alugar temporariamente uma cabana em 2023, depois de ter brigado com meu pai e precisar sair de casa por um tempo. O inquilino original estava lidando com seus próprios problemas e precisou deixar a cabana, então, por facilidade, vou me referir a ele como meu proprietário. A cabana era uma unidade completa, com aluguel mensal, o que era perfeito para a minha situação complicada na época. Era uma construção de 2 andares, com uma pequena cozinha, uma sala de tamanho razoável e um quarto que ficava no andar de cima, acessado por uma escada com uma porta peculiar tipo escotilha. Eu já estava lá há um mês e já havia pago o aluguel do segundo mês, então estava completamente adaptado. A cabana ficava no final de uma estrada de terra, com algumas outras casas no mesmo estilo por perto. Uma delas parecia estar vazia, pois eu nunca via carros ou luzes acesas. E nas outras casas, embora eu soubesse que havia pessoas morando, eu nunca tinha conhecido os vizinhos. Trabalho em turnos de 12 horas e em noites mais cansativas, chego em casa exausto, vou direto para a cama e assisto TV até pegar no sono. Numa dessas noites, cheguei, fiz um lanche simples, um sanduíche de pasta de amendoim e geleia e fui direto para o quarto. Sempre fechava a escotilha do chão antes de dormir, pois me sentia desconfortável com ela aberta. Algo sobre deixar a entrada do quarto exposta me fazia sentir vulnerável. Embora essa porta não tivesse tranca, eu gostava de mantê-la fechada. Enquanto assistia a TV, ouvi uma voz vindo lá de baixo, dizendo: "Quem está aí em cima?" Meu coração parou por um segundo e eu me sentei de imediato. Parecia que vinha de dentro da cabana, mas também poderia ser de fora. Peguei o controle remoto e desliguei a TV. Me aproximei da janela circular que ficava acima da cama, mas não vi nada lá fora, apesar da escuridão. Perguntei: "Quem está aí?" Mas o silêncio que se seguiu foi perturbador. Fiquei imóvel por um instante, então decidi levantar, abrir a escotilha e descer as escadas. Chamei pelo nome do meu pai, pensando que talvez ele tivesse vindo me ver. Não houve resposta. Desci as escadas com o coração acelerado e acendi o primeiro interruptor que encontrei, iluminando a sala de estar. Como eu suspeitava, não havia ninguém lá embaixo. Ainda assim, liguei a luz da varanda e olhei pela janela. Não vi ninguém na frente da cabana, o que me deixou mais confuso. Desliguei as luzes e voltei para o quarto, fechando a escotilha novamente. Ainda estava bem acordado, então liguei a TV novamente. Mas, menos de 5 minutos depois, ouvi pancadas fortes na porta da escotilha. Eram batidas furiosas, como se a intenção fosse me assustar. Nesse momento, toda dúvida desapareceu. Alguém estava dentro da cabana. O pior era que a porta não tinha tranca, o que me deixou completamente aterrorizado. Fiquei imóvel, sem saber o que fazer, até que, depois de cerca de 20 minutos, me senti seguro o suficiente para tentar me mover. Procurei meu celular, mas claro, ele não estava no criado mudo. Não consegui encontrá-lo em lugar nenhum no quarto, e comecei a suspeitar que o tinha deixado lá embaixo. Abri a escotilha com cuidado e, com a luz da TV oscilando, consegui ver apenas parte da sala de estar. Desci as escadas devagar e, em vez de acender as luzes, corri descalço para a porta dos fundos e saí da casa. Fui direto para a casa mais próxima, onde sabia que aqui havia gente. As luzes estavam acesas, então comecei a bater desesperadamente na porta. Logo vi alguém me observando pela janela ao lado da porta. Eu não sabia por quanto tempo essa pessoa estava me vendo, o que me deixou desconfortável. Expliquei, gritando através do vidro, que eu era o vizinho e que precisava de um telefone para chamar a polícia. O homem, no entanto, continuou me encarando em silêncio, sem responder. Aquilo foi perturbador. Aos poucos, comecei a recuar, percebendo que ele não ia me ajudar. Olhei ao redor e não vi mais casas com luzes acesas. Naquele momento, tive um pensamento terrível. E se esse cara tivesse algo a ver com o que estava acontecendo? Decidi voltar para a cabana. Entrei pela porta dos fundos, exatamente como havia deixado, e tranquei todas as portas. Liguei todas as luzes da pequena casa e comecei a procurar por sinais de intruso, além do meu celular. Finalmente, o encontrei no carro, no console central, onde o havia deixado mais cedo. Voltei para dentro e, subindo as escadas, vi que a TV ainda estava ligada no quarto. Mas, quando cheguei ao topo da escada, lá estava um homem sentado na minha cama, olhando para a TV. Eu gritei, e ele virou lentamente a cabeça para me olhar. Sem pensar 2 vezes, desci correndo as escadas e saí da cabana novamente. Desta vez, com meu celular em mãos, liguei para a polícia, enquanto me trancava no carro.
Enquanto esperava a chegada da polícia, vi uma figura andando pela parte de trás da cabana e desaparecendo na escuridão da floresta. Quando o policial chegou, contei a ele sobre o homem e o vi indo em direção à floresta. O oficial inspecionou a casa e o quarto, mas não encontrou ninguém. Ele me perguntou se eu tinha outro lugar para passar a noite, e com relutância decidi voltar para a casa do meu pai naquela noite. No dia seguinte, voltei à cabana para pegar o restante das minhas coisas. O proprietário, surpreendentemente, concordou em devolver parte do dinheiro do aluguel. Quando ele perguntou como era o homem que vi, não fez mais perguntas depois da minha resposta, o que me deixou intrigado. A atitude dele, somada à reação do vizinho e ao estranho que invadiu a cabana, fez com que tudo parecesse conectado. Ou talvez fosse apenas minha mente tentando juntar as peças de algo mais sinistro do que realmente era. Minha esposa e eu levamos uma vida normal em um bairro tranquilo. Temos empregos comuns e uma rotina previsível. Nossa vida é bem parecida com o que muitos consideram ser o ideal ensinado pelos pais: trabalho, casa e descanso. Estou escrevendo este relato porque algo aconteceu recentemente que não conseguimos explicar e que ainda nos assusta profundamente. Meu nome é Caio e minha esposa Diana. Depois de um dia de trabalho normal, decidimos sair para jantar fora, algo que raramente fazemos. Chegamos em casa por volta das 21h. Não costumamos ficar acordados até muito tarde durante a semana, então às 21h30 já estávamos escovando os dentes e nos preparando para dormir. Às 22h já estávamos na cama. Geralmente lemos um livro ou assistimos algum programa de TV antes de dormir. Naquela noite, estávamos assistindo a um seriado quando o telefone fixo tocou. Diana me disse para não atender, pois qualquer ligação àquela hora não traria boas notícias. Concordei, mas argumentei que se fosse uma emergência, talvez fosse melhor atender. Quando estiquei a mão para pegar o telefone ao lado da cama, ele parou de tocar antes que eu pudesse levantar o fone. Nosso aparelho é bem velho, e quando a ligação cai, o identificador de chamadas desaparece, sem qualquer forma de ver o histórico. Achamos que era um número errado, mas, alguns minutos depois, o telefone tocou de novo. Olhei para a tela. Número desconhecido. Diana e eu achamos estranho, ainda mais depois das 22h, quando normalmente não se faz mais ligações. Não atendi, mas logo depois de parar de tocar, o telefone tocou mais uma vez. Dessa vez, parecia que era algo urgente, e eu pensei que pudesse ser algum parente em apuros. Peguei o telefone rapidamente. Do outro lado da linha, ouvi a voz do nosso vizinho, Almir. Ele perguntou se eu sabia quem era o homem que estava parado em frente à nossa casa. Que homem? Perguntei, e ele apenas respondeu: vai lá fora, e desligou. Achei muito esquisito a forma como ele desligou bruscamente. Quando contei a Diana o que Almir havia dito, ela ficou apreensiva e pediu para eu não sair. Disse a ela que só ia dar uma olhada pela janela. Desci as escadas e, ao abrir um pouco a cortina, olhei para o jardim da frente. Não havia ninguém lá. Abri a porta da frente e olhei em volta, inclusive nos arbustos ao redor da casa. Nada. Fiquei meio irritado com a ideia de que Almir poderia estar fazendo algum tipo de pegadinha, ainda mais tão tarde. Voltei para a cama e disse a Diana que não havia ninguém lá fora, e que provavelmente era uma brincadeira de Almir. Ela também achou estranho, já que isso não fazia o menor sentido. Ela sugeriu que eu ligasse para ele. E eu fiz isso. O telefone chamou, mas caiu direto na caixa postal. Deixei uma mensagem: Almir, o que foi aquilo? Me liga de volta. Logo depois, o telefone tocou novamente, com um número desconhecido na tela. Atendi, e era o Almir outra vez, dizendo antes que eu pudesse falar qualquer coisa: saia lá fora, tem alguém em frente à sua casa. Ele falou de forma calma e pausada e depois desligou. Levantei-me e disse em voz alta: o que está acontecendo? Pedi para Diana esperar no quarto e desci novamente, voltando à janela. Desta vez, vi alguém parado no final da calçada, onde ela se encontrava com a rua. A pessoa estava com um capuz, escondendo completamente o rosto. Fiquei paralisado por um momento, mas em seguida abri a porta e gritei: posso te ajudar? O homem não se mexeu. Ameacei chamar a polícia, mas o telefone tocou de novo. Fechei a porta e fui para a cozinha atender. Dessa vez, o identificador de chamadas mostrava o número de Almir. Atendi e, em um tom normal, ele perguntou sobre a mensagem de voz que eu tinha deixado. Disse que não tinha ligado para nós. Expliquei que ele tinha acabado de me ligar 2 vezes, avisando sobre o homem do lado de fora.
Ele parecia genuinamente confuso e disse que não via ninguém na frente da minha casa. Voltei à janela e o homem não estava mais lá. Questionei Almir, dizendo que, se isso fosse uma piada, haveria consequências. Ele jurou que estava falando a verdade. Coloquei o telefone no viva-voz para que Gianna ouvisse e confirmasse que realmente recebemos 2 ligações de alguém que soava exatamente como ele. Almir fez o mesmo, colocando a esposa dele no telefone para garantir que ele também não estava mentindo. No final das contas, o que mais poderia ser dito? Todos estávamos confusos, sem entender o que estava acontecendo. A única explicação que conseguimos imaginar era que alguém estava nos pregando uma peça. Desligamos o telefone, mas o medo ainda persistia. Desci uma última vez para desligar o telefone da cozinha e, antes de voltar para o quarto, olhei pela janela de novo. O homem já não estava mais lá. Nenhum de nós conseguiu entender esse estranho e inexplicável evento. Era uma terça-feira à noite, por volta das 23 horas, em 2013. Eu estava andando por uma rua mal iluminada, a caminho de casa, depois de um longo dia de trabalho. Meu carro estava na oficina, então fui forçada a caminhar cerca de 5 quilômetros todos os dias. A caminhada levava pouco mais de 1 hora, e geralmente eu chegava em casa antes da meia-noite. Moro em uma cidade pequena no sul de Indiana, onde depois das 22 horas raramente se vê carros na rua. Os únicos veículos que passam são caminhões indo para Indianápolis. Eu já estava a cerca de 1 quilômetro de casa quando virei em uma estrada de terra. Minha casa ficava fora do caminho principal, então eu precisava pegar essas estradas de terra cercadas por floresta para chegar lá. Quando virei, ouvi o som de um motor à distância, que se aproximava devagar. Olhei para trás e vi, a uns 400 metros de distância, uma van se movendo lentamente sem as luzes acesas. No início, isso não me incomodou muito, já que na minha cidade há uma concessionária que vende veículos usados com peças defeituosas, como faróis quebrados. Assumi que esse motorista era um dos clientes. Continuei caminhando enquanto a van ainda se movia devagar pela estrada principal. Cerca de 5 segundos depois, me assustei ao ouvir o som do motor rugir e a van acelerou de repente, agora com os faróis ligados. Fiquei assustada, mas não preocupada, até que a van se aproximou da curva, cerca de 150 metros atrás de mim, e apagou as luzes de novo, diminuindo a velocidade. Nesse momento, o medo tomou conta de mim. Não queria parecer nervosa, então comecei a andar mais rápido. Continuei olhando para trás e meus piores temores se confirmaram. A van havia virado na estrada de terra. Eu estava a apenas 150 metros dela, então comecei a andar muito mais rápido. Não queria olhar de novo, mas senti que precisava, só por segurança. Quando olhei para trás, senti meu corpo inteiro gelar. A van estava parada, com as portas do motorista e do passageiro abertas. Nesse ponto, corri com todas as minhas forças. Enquanto corria, ouvi um som alto que parecia um disparo. Foi nesse momento que achei que ia morrer. Fiz uma curva rápida para dentro da floresta e me escondi atrás de uma grande pedra. Ouvi a voz de um homem que parecia de meia idade, não muito distante, dizendo: "Acho que ela foi para a floresta." E, para meu horror, ouvi vozes de 3 meninas responderem: "Ok, vamos ver se conseguimos encontrá-la." Agora, além de temer pela minha vida, comecei a me preocupar que poderia ser forçada a fazer parte de algo horrível. Cobri a boca, tentando não fazer barulho, e ouvi o homem dizer: "Quem encontrar, ganha um prêmio." Milhões de pensamentos passavam pela minha cabeça. Será que é algum tipo de culto? Essas meninas foram sequestradas? Vou me tornar uma delas? Passei o que pareceram horas sentada atrás daquela pedra, com medo de qualquer som que pudesse ouvir. Então, para meu alívio, ouvi sirenes de polícia se aproximando. Permaneci escondida, só para garantir. Só para garantir. Quando finalmente tive que olhar por cima da pedra, vi as luzes vermelhas e azuis da polícia na beira da floresta. Corri para fora, gritando por ajuda. Os policiais vieram até mim e, ao me verem, perguntaram: "Senhora, você sabe sobre o corpo?" Eu fiquei confusa e perguntei: "Que corpo?" Foi então que vi, na frente da viatura, a cena mais horrível que jamais imaginei. Era o corpo de uma jovem, ferida gravemente, com marcas por todo o corpo. Não havia sinal da van. Expliquei tudo aos policiais. O carro, o homem, as meninas. Eles prometeram investigar e foram gentis o suficiente para me levar para casa naquela noite.
Quando finalmente me deitei, ainda sem conseguir dormir, olhei pela janela e vi a mesma van de antes passando lentamente pela minha rua, mais uma vez com os faróis apagados. Dessa vez fui esperta. Anotei a placa e liguei imediatamente para a polícia. Quando os policiais chegaram, a van já tinha sumido. O que eles me disseram naquela noite é o que ainda me assombra até hoje. Eles disseram: verificamos o número da placa. Está registrada em Dakota do Sul, mas o estranho é que entramos em contato com outros departamentos ao redor do país e recebemos relatos de uma van suspeita com essa mesma placa. Houve uma em Vermont, outra em Nevada, uma no Alasca e outra no Texas. A polícia prometeu me ligar se conseguissem mais informações, mas esse telefonema nunca veio. Eu não acredito muito no paranormal, então minha melhor suposição é que se tratava de algum tipo de culto que usava placas falsas para cometer crimes por todo o país, mas acho que nunca saberei a verdade. Hoje moro longe de Indiana e sempre que eu jogo suspeito, não penso duas vezes. Corro.